Gênesis 3 relata a seguinte história. Mas a serpente mais sagaz, podem acompanhar no ecrã, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerem, precisava sentar não, eu ia mandar sentar depois. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Senhor, fala, ó Deus, através da Tua palavra nessa noite. Eu quero ser aqui, ó Deus, um instrumento Teu. Ministra ao coração das pessoas que estão presentes aqui, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom, gente, agora sim, agora pode. Às quartas-feiras, nós temos aqui o culto de ensino bíblico. Eu quero dizer para vocês que eu estou ausente, muito ausente ultimamente, mas eu gosto muito do culto de quarta-feira. Mas o pastor sabe que, nesse momento, eu estou tendo uns ajustes de trabalho, que eu estou tendo que me adequar. Mas eu espero, em breve, estar bem mais presente. Mas nesse dia em que eu estou e tenho o privilégio de ministrar a palavra, nós estamos aqui, já tem um tempo, né, que o pastor tem designado temas para a gente estar trabalhando no ensino bíblico da quarta-feira. E o tema desse mês de abril, né, é a justiça de Deus. E assim, é interessante porque, não sei, né, quantos sabem, se todos sabem, mas a gente que trabalha na área, no meu caso, que sou da área jurídica, né, sou advogada, a gente trabalha com justiça o tempo todo. Então, é uma palavra que a gente fala o tempo todo, a justiça, justiça, justiça. Lida com isso, não é? E é o tempo todo falando da justiça dos homens. Mas da justiça de Deus, ela porque se é cega. Olha, tem uma imagem, assim, uma estátua, uma estatueta que simboliza a justiça. Não sei se vocês já viram, todo escritório de advocacia tem uma mulher lá bonita, mas é interessante porque, se vocês observarem, aquela ali na mitologia, toda a origem dos estudos, do direito, decorrem dali, né, do direito romano, e com base em muita coisa na mitologia. E na mitologia, aquela mulher representa o que é a deusa da justiça. E se vocês observarem, vocês vão ver que tem uma com balança, segura uma balança, ou com uma espada, algumas são cegas. Ali é o seguinte, tem algumas versões, né? A deusa da justiça no Egito, que é Maat, dali vem o nome magistrado, magistratura, que são os juízes. Maat é uma das espécies, aí, dessas representantes da deusa da justiça. Tem na mitologia romana a Justitia, ou Justitia, que vem o nome justiça, e tem na mitologia grega, a mais conhecida, que é Temis, ou a filha dela, que era Diké. E aquela venda nos olhos significa que a justiça é cega, mas ela é cega porque ela tem que ser imparcial. E a justiça humana, ela é assim, ela não pode ver para não ser tendenciosa, não é assim? Então, assim, ela é cega para ela não saber a quem que ela está fazendo, a favor de quem, né? Para não escolher a favor de quem que ela está decidindo. Aí vem aquela venda nos olhos, né? Mas o Senhor não, o Senhor julga com os olhos abertos. Sabe por quê? Porque Ele é inerentemente justo.
A Bíblia fala em 1 Pedro 3,12 que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Estão bem abertos sobre os justos. E também a Bíblia fala em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. A justiça divina, ela está com os olhos bem abertos em todo canto. E o Senhor, Ele é justo. E Ele também é, o que nós cantamos? Bom. E é sobre esse Deus que nós vamos falar. Mas vamos voltar aqui ao texto, né? Onde tudo começa, onde a confusão começa. Né? Nós lemos aqui, e o último versículo, eu li Gênesis 3 até o versículo 7, não é? E o último que eu li, o 7, depois que eu conto, né, lá da serpente, da árvore, você não quer comer, vou ter conhecimento, aquela coisa toda. O versículo 7 diz assim, ó: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva. Os olhos então estavam fechados? Abriram-se então os olhos, quer dizer que eles não enxergavam antes, que eles não viam? É que ali abriram, claro que eles viam, humanamente eles viam, foram criados perfeitos, não é assim? Com tudo em pleno funcionamento. Qualquer coisa que vem diferente disso, vem decorrência do pecado depois. Mas, ali se abriram os olhos. Muito bem, irmã. Pode me ajudar aqui. Abriram-se os olhos espirituais. Ali se abriram os olhos espirituais. Não era isso que eles queriam? Conhecimento? Não é? Então, vamos ver o que isso aí deu, não é? E olha só, perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Como assim, né? Abriram-se os olhos e... nossa, e agora? Estamos nus. Ué, eles já não estavam antes? Sabe o que acontece? Eles queriam conhecimento. E eles tiveram conhecimento. Mas esse poder do conhecimento que eles tiveram, que decorreu da desobediência, e que abriu os olhos e que trouxe a eles um conhecimento de coisas que eles não conheciam e não deveriam conhecer, trouxe junto conhecimento de outras coisas. Conhecimento, por exemplo, de sentimentos, que era melhor que eles nunca tivessem conhecido. Por exemplo, sentimento de vergonha. No momento que eles descobriram que eles estavam nus, eles sentiram vergonha. Eles nem conheciam isso antes. Mas eles buscaram, não era isso? Queria conhecer coisas que não conheciam e agora começam alguns sentimentos. E o texto continua no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eita, olha aí o que conhecimento está trazendo. Né? Primeiro descobriram que estavam nus, sempre tiveram. Mas antes, agora mudou. Sabe por que mudou? Porque eles estavam nus fisicamente. E neste momento eles se tornaram, eles conheceram a nudez espiritual. Além da nudez física, que agora passa a dar o sentimento de vergonha, eles conheceram a nudez espiritual, porque eles se tornaram vulneráveis. E aí o texto continua dizendo que eles esconderam, né? E olha que interessante, porque o versículo 7 fala que eles já tinham feito roupas. Eles não fizeram? Aqui, olha, percebendo que estavam nus, no 7, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Só que eles já estavam vestidos com as roupas de figueira. E agora, quando o Senhor chama por eles, eles se escondem. E quando Deus pergunta no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? No 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Olha outro sentimento que ele está conhecendo. Tive medo e me escondi.
Olha só que interessante. Eles fizeram para si cintas de figueira, de folhas de figueira. E aqui, só a título de curiosidade, porque eu que fiquei pensando, quando eu estava lendo o texto, eu falei, interessante. A figueira, de novo a figueira, numa situação de aparência, aparentando que não é. Porque eles fizeram uma roupa, mas aquela roupa não cobria. Aquela roupa não tampava, aquela roupa não cobria a nudez deles. Aí eu me lembrei, lá no Novo Testamento, lembra quando Jesus encontra uma figueira, de folhas verdes também? E ela estava com a aparência de uma figueira frutífera, cheia de frutos, mas era aparência. Quando Jesus chega, não tem fruto nenhum, era só aparência. Aqui também, eles fazem para si uma roupa de folhas de figueira, mas as folhas de figueira não cobrem nada. Ô, gente, vamos combinar. Para começar, folha de figueira é uma roupa... É durável isso? Né? Pensem numa folha. Daqui a pouco essa folha, o que acontece com a folha colhida? Seca, cai, perde tudo. Não cobria a nudez de maneira nenhuma. E o que acontece é que a folha de figueira não justificava, porque no momento em que o homem pecou, ele perdeu o estado de inocência. E a partir daí, sabe o que acontece? Vários textos na Bíblia comparam a justiça de Deus com uma vestimenta. Vocês já viram? Vestivos, a justiça de Deus. Apocalipse 16:15. Vamos para Apocalipse. Olha só, Apocalipse 16:15 diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Não, estou lendo errado. 16, esse mesmo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha. O que acontece é o seguinte: a justiça de Deus, ela nos veste. Naquele momento, eles perderam o estado de inocência. Eles não tinham mais a justiça de Deus sobre eles. Eles estavam descobertos, eles estavam vulneráveis, eles estavam espiritualmente nus. E aí, sabe o que aconteceu? Correram e fizeram roupa de figueira. Fizeram aquilo que a gente faz. A gente tenta resolver o problema por nós mesmos. Sabe como é que chama isso? Justiça própria. A cinta de figueira era justiça própria, só que a justiça própria não serve, não justifica. Quando Deus foi ter com eles, eles se esconderam porque eles estavam nus. A justiça própria é esforço em vão, é tempo perdido, é trabalho jogado fora. A justiça própria não justifica ninguém. E aí acontece o seguinte, vamos continuar, deixa eu voltar aqui para Gênesis, seguindo no mesmo texto que a gente estava. Não, aqui na verdade, eu vou para o 21, mas terminando essa parte aqui, que eu achei uma coisa aqui que eu quero comentar interessante. Olha só, antes, vamos em Gênesis 2, 25. Obrigada. Gênesis 2, 25. Vamos ao estado que eles estavam antes do pecado. 2, 25. Ora, um e outro, lá no começo, tá? Antes da queda. Um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha, eles não conheciam esse estado, eles estavam ainda no estado de inocência. Vem então o pecado, vem a justiça própria, vem a roupa vestida de figueira, né, de folhas de figueira que não justifica. Vem o Senhor conversando com eles e perguntando aqui para eles o que nós lemos aqui, né? Quando Deus fala, e isso aqui também tem uma coisa muito interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, quando Deus pergunta para ele: ei, Adão, Eva, onde estás? Uai, eu fui bem mineira agora. Agora eu revelei de onde que eu sou lá no Brasil. Uai, onde estás? Deus não sabe, gente. Deus não é onisciente. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando Deus te pergunta, Joana, você está bem? Quando Deus pergunta, o que queres que eu faça, Felipe?
Elizabeth, ele sabe, ele já sabe, mas ele quer ouvir de você, porque Deus quer que você se relacione com ele, porque ele te conhece, mas você, para conhecê-lo, precisa... Está tudo bem? Everton, como é que você está? Senhor, eu estou aqui, eu estou precisando disso, eu estou bem, eu não estou, eu estou triste, acontece. Eu preciso da tua graça, da tua força. Ele quer que você se relacione com ele. Então ele vai e pergunta para Adão. E ele fala, Senhor, desculpa, eu estou com vergonha. E aí, aquele Deus justo, mas aquele Deus de amor, aquele Deus que nós cantamos, tu és bom, 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 bom. Sabe o que ele faz? Ele fala, a justiça própria, meu querido, é tempo perdido. Mas a minha justiça vai te cobrir de novo. Eu vou entrar com providência. E aí, Gênesis 3, 21. Olha só. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Sabe o que aconteceu aqui? Deus entrou com providência. A roupa de figueira não funcionava, era justiça própria. Então Deus providenciou e novamente Ele veste o homem e a mulher com a sua justiça. Ele faz roupa. E você sabe o que significa ele ter vestido e feito uma vestimenta de pele? Significa que alguém teve que morrer para que o homem e a mulher fossem revestidos de justiça de novo. Significa que ao fazer uma roupa de pele de animal, um animal teve que morrer, teve que ter derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí acontece a primeira morte na história. O animal que foi morto para que Adão e Eva fossem cobertos, fossem vestidos novamente. Sabe o que acontece? O homem estava assim com Deus. Assim. Deus se relacionava com o homem ali, e ele ia lá falar com o homem na viração do dia, e se relacionava, e eles estavam conectados. Aí veio o pecado, e eles fizeram isso aqui. E aí agora o homem tenta por justiça própria, mas ele não consegue se conectar novamente. E aí o Senhor vem e mata um animal e cobre eles, e no momento que eles estão vestidos, a justiça de Deus cobre a vergonha deles mais uma vez, e o homem se conecta com Deus de novo. Mas o pecado entrou no mundo. Conecta, aí Deus, e o homem se desconecta e tem que ter sangue de novo, e torna a desconectar e tem que ter sangue, e a história vai se passando dessa maneira, e animais vão morrendo, cordeiros e pombos, e os animais que eram imolados, e para que o sacrifício reconectasse o homem com Deus. Vocês estão acompanhando comigo? Aí acontece o que nós celebramos domingo. Aí um belo dia, nessa conexão e nessa desconexão em que depende do sangue, mas o sangue do animal, ele não consegue manter o homem conectado a Deus. Ele é temporário, ele resolve o problema ali naquele momento, mas ele não consegue manter o homem conectado a Deus. Então, Deus manda o filho dele, o Deus Filho, se veste de homem. E ali ele se apresenta como um animal imaculado, um cordeiro perfeito. E vai ser feito o último sacrifício válido dessa história. O cordeiro morre e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho que nos purifica de todo pecado, é derramado. E o homem se conecta novamente com Deus. E dessa vez é para sempre. É para sempre. O que ele tinha que fazer já foi feito. Agora é com você, meu querido. O que ele fez, o sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro derramado, reveste o homem e ele é justificado. E agora ele pode entrar na presença de Deus novamente, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma mácula. Porque quando Deus olha o homem, ele não vê o pecado, ele não vê a queda, ele não vê o que aconteceu. Ele vê o sangue de Jesus Cristo
que cobre o homem de todo pecado. Essa é a justiça de Deus. É o derramamento de sangue. Justiça própria não te justifica. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Religião é bom, né? Tem muita coisa aí que provém da religião e eles dividem aí as denominações, mas o evangelho é mais do que religião. Religiosidade, cuidado com isso. Cuidado, assim, claro que você tem que fazer tudo ali, mas quando você está debaixo do sangue, você entende. E você é aprisionado pelo amor de Cristo. Parece contraditório, né? Mas é um amor que você fala, não dá para ficar longe. A gente, né, atraiu, cantamos domingo. Atraiu, a tua presença me atraiu. Quando você é atraído por esse amor, acabou. Não dá para ficar fora dele. Não dá para viver longe dele. E aí, sabe o que acontece? A religião que vem, né, da palavra do latim religare, que é ligar outra vez. Vamos combinar uma coisa assim, né, é uma opinião minha, eu respeito, mas Jesus não religa nada, ele faz tudo de novo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele faz tudo de novo. Eis que faço novas todas as coisas. Só que isso, Filipenses 3, 8-9. Isso tudo, eu até saltei o textinho que eu ia ler aqui da justiça própria, mas tá tudo bem. Filipenses 3, 8-9. Diz o seguinte. Sim, o apóstolo Paulo escreve, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, atenção, não é por seu mérito, não é mérito, é fé. É fé, é pela fé. Efésios 2, 8 e 9 também, um versículo muito conhecido de todos nós, que diz que pela graça sois salvos mediante e isso não vem é dom não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor que o outro, mais capaz, mais santo. Deus não nos aceita porque fazemos algumas coisas boas, mas porque o preço de sangue foi pago. E a justiça, não a nossa, não a própria, a justiça dele foi cumprida por Jesus. Isso significa, meu querido, que ele nos revestiu com a justiça dele, que ele nos cobriu com a justiça dele. E quando nós estamos cobertos pela justiça de Deus, ele nos aceita indiscriminadamente. Não é o que você faz. Não é o que você faz. É quem você é nele. Entendeu? Não é o que você faz. É quem você é nele. Ah, então eu não preciso fazer coisas boas? Não é por obras? Meu querido, fazer coisa boa não é condição para você chegar a Cristo. É gratidão. Fazer coisa boa não é condição, é gratidão. O amor transborda em serviço. Agora, a justificação não é mérito. Ela não é uma condição que é alcançável por nenhum de nós, pelo nosso próprio esforço. É só por Ele. É um ato livre da graça de Deus. Hoje, uma amiga me ligou, e interessante porque eu estava estudando, preparando, e eu falei com ela, né? Não o nome dela, não. Eu falei, querida, eu não vou poder conversar muito agora, porque eu tô aqui me preparando, hoje eu estou com a incumbência de ministrar a palavra.
de Deus. E ela, e sobre o que você vai falar? Aí eu falei, sobre a justiça de Deus. Ela, nossa, que pesado. Pesado? Não! Falar sobre a justiça de Deus não é pesado. Sabe o que acontece? A gente confunde a justiça de Deus com o juízo de Deus. Entendeu? A justiça de Deus é graça, é essa vestimenta que a gente não merecia. O juízo é o julgamento final, é outra coisa. Mas falar da justiça de Deus, a pessoa, não, meu querido, a justiça de Deus, não confunda, não é punição, é livramento, é graça, é veste, é cobertura, é remissão de pecados, é perdão, é reconexão, é misericórdia. Isso é a justiça de Deus. O juízo de Deus, ele existe e vai chegar o julgamento final. Mas nós estamos falando aqui que nós vamos nos apresentar redimidos, lavados. Quando Jesus morreu e aquele sangue foi derramado e ele bradou na cruz, tetelestai, está consumado. Ele falou, acabou. Está tudo feito. Acabou. A obra foi completa. Tudo o que ele tinha para fazer por você, ele fez. Você está entendendo? Está entendendo? O juízo de Deus é interessante. Tem uma obra de Miguel Cervantes, como é que chama que tem o Sancho Panza? Dom Quixote de La Mancha, né? É uma literatura famosa, conhecida. E aí tem um trechinho nessa obra que conta o seguinte, que apresentaram um enigma para o Sancho Panza. E aí ele tinha que dar uma solução para aquele enigma. E o enigma era o seguinte, tinha uma ponte que atravessava lá no reino, nesse determinado reino, e essa ponte foi feita uma determinação que não se podia mentir. Quem mentir, quando a pessoa ia passar, ela era questionada. E se ela mentisse, ela era enforcada. E a regra era clara. Quem fala a verdade não pode ser enforcado de maneira nenhuma, mas quem mente tem que ser enforcado. Aí a história conta que uma determinada pessoa, um determinado rapaz, foi passar ali na ponte. E aí, quando ele foi abordado, onde você vai? Onde o senhor vai? Aí ele falou assim, vou ser enforcado. Aí eles pararam e falaram, e agora? Porque eles pensaram o seguinte, se ele vai e a gente enforca, ele não podia ter sido enforcado porque ele falou a verdade. E a regra fala, quem fala a verdade não pode ser enforcado. Mas se ele vai e a gente não enforca, ele falou uma mentira. Porque ele falou que estava indo ser enforcado e ele não foi, e agora? Como que eu faço? E aí, a história fala que Sancho Panza, depois de muito pensar, ele teve que criar uma regra, que a dúvida favorece o réu. Isso é um princípio do direito. No direito, a gente estudou indúbio pro réu. Ou seja, se você está com dúvida, então não pode... É a presunção de inocência. Você não pode condenar quando há dúvida. Mas aqui, diante do Senhor, não dá para fazer esses joguinhos, não. Não cabe esses enigmas, não. Com Ele é sim ou não. Existe uma escolha. Existe uma decisão. Existe um posicionamento. Que tem que ser, Deuteronômio 30:19, que tem que ser escolhido, manifestado, expressado e decidido por você. Como eu disse, a parte dele está feita. Deuteronômio 30:19 diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aleluia. O que nos permite estar novamente na presença de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido antes, é a justiça de Deus. É o sangue dele, derramado e cobrindo a sua vida, a minha vida. E essa é a diferença da justiça
de Deus e do juízo de Deus. E, para fechar já a mensagem, eu queria compartilhar... Gostei! Eu queria compartilhar com vocês uma história que é verídica e que aconteceu há muitos anos em Chicago. Viu que hoje eu não fiquei tirando e pondo óculos? Aguentei. Aconteceu há muitos anos em Chicago. E eu quero, com essa história, ilustrar um pouquinho da justiça, que é a graça, que é a cobertura, que é a vestimenta, que é a misericórdia, e o juízo, que é a consequência. Conta-se que um determinado jovem, ele vinha o verão, as férias de verão, e ele orou e falou: Deus, eu queria trabalhar para o Senhor nesse verão. Eu queria fazer uma grande obra, eu queria impactar vidas, eu queria fazer alguma coisa para o Senhor. Então, eu não queria assim, eu quero trabalhar, eu preciso, porque eu tenho que trabalhar para juntar dinheiro, para fazer a matrícula no próximo ano letivo, mas eu queria mesmo fazer alguma coisa em que eu fosse instrumento teu. Só que aí, os dias foram passando, e ele não conseguiu uma porta de emprego dentro daquilo que ele tentou, não conseguiu, e, por fim, ele arrumou uma vaga, ele se inscreveu para ser motorista de autocarro, e na região da periferia de Chicago. Não é uma região muito segura, tá? Um lado meio perigoso. E ele foi ali ser motorista de autocarro na região de Chicago. Acontece o seguinte, ele estava dirigindo aquele autocarro, alguns rapazes entraram naquele autocarro, rapazes jovens, 16 anos, me parece, 16, 17, nessa faixa, 15 a 17, adolescentes, né? Início de juventude. E eles perceberam que aquele motorista era novo, era novato, e eles começaram a fazer algumas, né, a gente chama, não sei se fala assim aqui em Portugal, mas umas gracinhas, sabe? E começaram a provocar, e entravam no autocarro e não pagavam, não compravam o bilhete, não pagavam a passagem, descia. E faziam uma algazarra muito grande, e aquilo ali foi se repetindo por alguns dias. E eu vou abrir um parêntese aqui, para dizer para vocês, isso é uma história dos Estados Unidos, a gente ouve muito falar algumas coisas semelhantes lá, mas nós temos muitos brasileiros aqui na igreja, e não deixem de orar pelo nosso país. Eu não sei quem está acompanhando, mas essa situação com jovens, adolescentes, nas escolas, está muito séria. As ameaças, os ataques. A nossa nação, todas as nações precisam muito, mas, em especial, como nós clamamos por nações que estavam, né, em situação aí de vulnerabilidade, como veio a questão da guerra, né, agora recente, tudo que aconteceu na Ucrânia, na Síria, enfim, intercedam pelo Brasil e pela juventude brasileira. Pela juventude. Pronto, voltei, fechei o parêntese. Eles entraram ali, começaram a fazer, e chegou num ponto que aquele motorista já não suportava mais. Então, ele fez o seguinte, num dia desses em que eles estavam naquele autocarro, aprontando todas, não pagavam, faziam o que eles estavam fazendo, o motorista viu um policial na rua e parou o autocarro. Chamou o policial e falou: olha, não dá. Isso tem acontecido constantemente, eles não pagam passagem, ficam tumultuando, incomodam todo mundo e fazem o que estão a fazer. E aquele policial, então, deu um ultimato: ou pagam o bilhete ou vocês descem agora do autocarro. E eles pagaram o bilhete. O problema é que o policial, desceu um pouco mais à frente. Isso, o ônibus ali, o policial desceu e eles ficaram, pagaram o bilhete. Quando aquele autocarro entrou numa região um pouco mais erma, com o autocarro mais vazio, aqueles rapazes atacaram aquele chofer. E atacaram para valer. E bateram e espancaram. E ele só sabe que ele acordou depois, desmaiado. Depois ele acordou todo ensanguentado, 2 dentes quebrados, todo inchado. Ele foi até a garagem,
deixou ali o autocarro, deram para ele 2 dias de folga, voltou para casa, deitou na cama, brigou um pouquinho com Deus, falou assim, Senhor, eu fui sincero quando eu falei que eu queria trabalhar para o Senhor nesse verão. Enfim, ele resolveu na segunda-feira dar parte na polícia. E ele foi, registrou, e aqueles rapazes depois foram identificados com a ajuda do policial, de alguns passageiros, e eles foram todos presos e foram ao tribunal. No dia do julgamento, o juiz estava ali a julgar, e aquele rapaz, aquele chofer, que era a vítima da situação, estava ali com o advogado dele, e ele conta que ele não sabe explicar o que aconteceu. Mas ele diz que ele olhava para aqueles jovens, e o coração dele foi sendo tomado por um sentimento de amor, de compaixão, tão grande, que ele falou, só o Espírito de Deus para fazer aquilo. À medida que eu olhava e os depoimentos e as testemunhas, e eu encarava os jovens, e o meu coração começou a arder, a queimar. Chegou num determinado momento, no final, quando o juiz está quase finalizando ali o julgamento, ele pediu a palavra. E ele disse assim, Excelência, eu gostaria de falar, e o juiz deixou, ele levantou e disse, Meritíssimo, eu quero fazer um pedido, que o senhor determine a prisão, o tempo de prisão desses jovens, a sentença deles, quanto tempo eles vão ter que ficar na prisão, e que me deixe ir no lugar deles. E aquilo causou impacto. Os advogados, um olhando para o outro, o próprio juiz ficou sem ação ali. Aí ele virou para os rapazes e falou assim, sabe por quê? Porque eu os perdoo. E aí, o juiz, teve que tomar um fôlego ali, porque ele foi pego de surpresa. Depois ele disse assim, meu jovem, isso nunca aconteceu antes. Aí ele disse assim, aconteceu sim, meritíssimo. Aconteceu há 2000 anos atrás, quando um homem pagou a penalidade de todos nós. Um homem que não tinha culpa nenhuma, se apresentou e pagou no meu lugar, no seu lugar, no lugar de cada um de nós. E é interessante porque a história conta que é óbvio que o juiz não permitiu aquilo, né? Não tinha como ser. Isso é graça. Isso é a justiça sendo revestida. Mas o juiz teve que dar ali o julgamento, o juízo, o papel dele. Mas ele permitiu que aquele jovem ocupasse ali, me parece que de 5 a 7 minutos no tribunal, falando sobre o amor de Deus. Impactou aquelas pessoas muito. E depois concedeu a esse jovem o direito de visita na prisão. E esse jovem visitou regularmente aqueles rapazes aceitaram a Cristo. E esse jovem é um jovem que instituiu um trabalho em Chicago, um ministério, que começou a trabalhar com jovens que eles chamam de jovens delinquentes, no resgate de jovens delinquentes. Justiça de Deus que reveste. Graça. Graça de Deus. Senhor, eu te agradeço, porque na cruz do Calvário, o Senhor pagou a penalidade de todos nós. Porque quando o Senhor derramou o teu sangue, o Senhor cobriu a nossa nudez espiritual. O Senhor nos reconectou contigo, ó Deus. O Senhor devolveu a nossa comunhão, a nossa condição de nos relacionarmos com o Senhor. E o Senhor nos deu a salvação. O Senhor derrotou, ó Deus, a condenação que foi dada no Éden de morte. E o Senhor reverteu. Muito obrigado, ó Deus, pela tua justiça, que nos cobre, que nos reveste. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos estar sempre vestidos com a tua justiça, que nos justifique e nos permite
estar diante do Senhor todos os dias. Te agradecemos pelo teu amor. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.